É com grande alegria e expectativa que lhe apresento o volume 3 de mensagens escolhidas de Ellen Goldwhite. Caso goste deste conteúdo, não esqueça de deixar seu like. Ao compartilhar este precioso volume com outros, você estende o convite para que mais almas possam ser tocadas e transformadas pela mensagem de esperança e amor que ele contém. Que esta mensagem fortaleça sua fé, renove suas esperanças e inspire-o a viver uma vida conforme a vontade de Deus. Boa audição. Mensagens Escolhidas, volume 3. Anexo 3. A preparação dos livros de Ellen G. White. Grande parte da vida de Ellen White foi passada preparando livros que continham as mensagens que Deus lhe dera para seu povo, e, em alguns casos, para o público em geral. Os arquivos do patrimônio literário de Ellen G. White contêm relativamente poucas de suas declarações a respeito dos pormenores desse trabalho. No entanto, outros que trabalharam com ela escreveram sobre isso de modo mais amplo. Suas relativamente poucas declarações nos conduzem, porém, ao próprio âmago de seu trabalho. Apresentamos aqui algumas dessas declarações referentes à preparação e publicação de testemunhos para a Igreja e alguns de seus livros que apresentam a história do conflito dos séculos, especialmente o grande conflito e o desejado de todas as nações. Visto que os escritos iniciais sobre várias partes componentes da história do conflito dos séculos foram ampliados 2 ou 3 vezes, não é possível apresentar uma exata sequência cronológica da obra de Ellen White para descrever os acontecimentos dessa controvérsia milenar. Cumpre notar também que Ellen White considerava todas as partes dessa narrativa como parte da história do grande conflito, quer pertencessem ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento ou à história pós-bíblica. São incluídas declarações que explicam o trabalho de seus auxiliares literários e constituem o capítulo inicial desta seção. Outro capítulo traça sua obra ao escrever sobre a vida de Cristo, sendo ajudada por sua sobrinha em 1876 e por Mariana Davis na década de 1890. O filho de Ellen White, William, ou Guilherme, esteve intimamente ligado a ela na produção de seus livros depois de 1881, o ano em que faleceu Tiago White. Em diversas ocasiões, ele escreveu algo de seu profundo conhecimento da obra de sua mãe na produção de livros. Várias declarações elucidativas de sua pena, bem como da pena de Mariana Davis, aparecem como itens do apêndice. Depositários do Patrimônio Literário White. Capítulo 12. Auxiliares literários no trabalho de Ellen G. White. Tiago White e outros ajudaram. Enquanto meu marido viveu, desempenhou o papel de ajudador e conselheiro no envio das mensagens que me eram dadas. Viajávamos longamente. Por vezes eram-me concedidos esclarecimentos durante a noite, outras de dia, perante grandes congregações. As instruções recebidas em visão eram fielmente escritas por mim, segundo eu tinha tempo e forças para a obra. Posteriormente examinávamos juntos o assunto. Meu marido corrigia os erros gramaticais e eliminava as repetições desnecessárias. Então elas eram cuidadosamente copiadas para a pessoa a quem se dirigiam ou para o prelo. À medida que a obra aumentou, outros me auxiliaram no preparo da matéria para publicação. Depois da morte de meu marido, juntaram-se a mim fiéis auxiliares que trabalhavam infatigavelmente em copiar os testemunhos e preparar os artigos para serem publicados. As notícias que têm circulado, porém, de que qualquer de minhas auxiliares tenha permissão de acrescentar matéria ou mudar o sentido das mensagens que escrevo não são reais. Sentimento de insuficiência de Ellen G. White em 1873. Esta manhã tomo os meus escritos em franca consideração. Meu marido está muito fraco para ajudar-me a prepará-los para o prelo. Portanto, não lidarei mais com eles no presente. Não sou um erudito. Não posso preparar meus próprios escritos para o prelo. Não escreverei mais até que possa fazer isso. Não é meu dever sobrecarregar a outros com os meus manuscritos. Resolveu desenvolver suas habilidades literárias. Descansamos bem a noite passada.
Este sábado de manhã se apresenta nublado. Meu espírito está chegando a conclusões estranhas. Estou pensando que preciso deixar de lado os meus escritos em que tenho tido tanto prazer e ver se posso tornar-me uma pessoa erudita. Não sou um gramático. Procurarei, se o Senhor me ajudar aos 45 anos de idade, tornar-me versada nessa ciência. Deus me auxiliará. Creio que Ele o fará. Censo de insuficiência em 1894. Agora preciso deixar este assunto tão imperfeitamente apresentado que receio que interpreteis mal aquilo que me sinto tão ansiosa de tornar claro. Oxalá Deus avive o entendimento, pois sou apenas uma pobre escritora, e não posso com a pena ou a voz expressar os grandes e profundos mistérios de Deus. Oh, orai por vós mesmos, orai por mim. Refutando boatos de modificações nos escritos. Vistes as minhas copistas. Elas não modificam minha linguagem. Ela permanece assim como escrevo. Minha obra tem estado no campo desde 1845. Desde então, sempre tenho labutado com a pena e a voz. Tenho recebido crescente luz ao comunicar a luz que me foi dada. Possuo muito mais luz sobre as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento que pretendo apresentar ao nosso povo. Leitura final de todos os escritos publicados e não publicados. Ainda sou tão ativa como sempre. De maneira alguma sou decrépita. Consigo realizar muito trabalho, escrevendo e falando como fazia anos atrás. Leio do princípio ao fim tudo que é copiado, para ver que tudo esteja como deve estar. Leio todos os originais dos livros antes de serem enviados para o prelo. Podeis ver, portanto, que meu tempo precisa ser muito bem aproveitado. Além de escrever, sou convidado a falar a diversas igrejas e assistir a reuniões importantes. Eu não poderia realizar este trabalho sem que o Senhor me ajudasse. O trabalho de Mariana Davis. Senhorita Davis, uma auxiliar fiel. Mariana esteve comigo por uns 25 anos. Ela foi minha principal obreira na organização do assunto para meus livros. Sempre prezou os escritos como algo sagrado, colocado em suas mãos, e muitas vezes me relatava que conforto e bênção recebia na realização desse trabalho, e que efetuá-lo era sua saúde e sua vida. Ela sempre tratou os assuntos colocados em suas mãos como sagrados. Sentirei muita falta dela. Quem ocupará o seu lugar? Mariana é minha compiladora de livros. O trabalho de Mariana é uma índole completamente diferente. Ela é minha compiladora de livros. Fanny Bolton nunca foi minha compiladora de livros. Como são feitos os meus livros? Mariana não apresenta nenhuma reivindicação por reconhecimento. Ela realiza seu trabalho desta maneira. Toma meus artigos que são publicados nas revistas e cola-os em livros em branco. Também possui uma cópia de todas as cartas que escrevo. Ao preparar um capítulo para um livro, Mariana se lembra de que eu escrevi alguma coisa sobre esse ponto especial, que talvez torne o assunto mais convincente. Ela começa a procurá-lo e, se ao encontrá-lo percebe que isso tornará o capítulo mais claro, acrescenta-o a ele. Os livros não são produções de Mariana, porém minhas, tirados de todos os meus escritos. Mariana tem um vasto campo de que colher, e sua habilidade em arranjar a matéria é de grande valor para mim. Ela me poupa o ficar atenta a uma massa de escritos, o que não tenho tempo de fazer. Podeis compreender, portanto, que Mariana constitui valiosíssimo auxílio para mim na publicação de meus livros. Fanny nada tinha que ver com esse trabalho. Mariana deu capítulos para ela, e Fanny às vezes fez sugestões quanto ao arranjo do assunto. Esta é a diferença entre as obreiras. Como já declarei, Fanny foi rigorosamente proibida de trocar minhas palavras por suas palavras. Da maneira que são proferidas pelos instrumentos celestiais, as palavras são severas em sua simplicidade, e eu procuro expor os pensamentos numa linguagem tão simples que uma criança possa compreender toda palavra proferida.
As palavras de alguma outra pessoa não me representariam corretamente. Escrevi tão detalhadamente para que possais compreender o assunto. Fanny pode alegar que ela fez os meus livros, mas não é assim. Este tem sido o setor de Mariana, e seu trabalho está muito à frente de qualquer trabalho que Fanny tenha realizado para mim. A cautela de Mariana enquanto lidava com patriarcas e profetas em 1889. Willie G.C. White está em reunião de manhã cedo até tarde da noite, ideando e planejando para a realização de melhor e mais eficiente obra na causa de Deus. Nós só o vemos à mesa. Mariana recorre a ele em pequenas questões que, segundo parece, ela poderia resolver por si mesma. Ela é nervosa e apressada, e ele está tão extenuado que tem de cerrar os dentes e controlar os nervos da melhor maneira que pode. Conversei com ela. Ele disse que precisava resolver por si mesma muitas coisas que estava levando a Willie. A mente dela está em cada ponto e suas conexões, e a mente dele tem avançado a custo através de uma variedade de assuntos difíceis, até ficar com o cérebro num turbilhão. E então seu espírito de modo algum se acha preparado para tratar dessas pequenas minúcias. Ela mesma tem de arcar com algumas dessas coisas referentes à sua parte na obra e não apresentá-las a ele, nem afligir-lhe o espírito com elas. Às vezes penso que ela acabará matando a nós dois desnecessariamente com suas coisinhas que pode resolver tão bem por si mesma como se as apresentasse a nós. Quer que vejamos toda pequena modificação de uma palavra. Seu fiel serviço grandemente apreciado. Sinto-me muito grata pela ajuda da irmã Mariana Davis na produção de meus livros. Ela colhe materiais de meus diários, de minhas cartas e dos artigos publicados nas revistas. Aprecio grandemente seu fiel serviço. Ela está comigo há 25 anos e constantemente tem adquirido maior habilidade para o trabalho de classificar e agrupar meus escritos. Trabalhamos juntas, sim, trabalhamos juntas. Mariana, minha auxiliar, fiel e leal em seu trabalho, como a bússola ao polo, está morrendo. Partirei amanhã para Battle Creek. Minha alma é, porém, atraída para a moça moribunda que labutou para mim durante os últimos 25 anos. Estivemos lado a lado na obra e em perfeita harmonia nessa obra. E quando juntava os preciosos fragmentos que tinham aparecido em revistas e livros e os apresentava a mim, ela dizia: agora está faltando alguma coisa. Eu não posso supri-la. Eu examinava o que era e no momento conseguia achar o fio da meada. Trabalhamos juntas, sim, trabalhamos juntas em perfeita harmonia durante todo esse tempo. Ela está morrendo. E é por dedicação ao trabalho. Ela sente a intensidade dele como sendo uma realidade. E nós duas assumimos o encargo de fazer com que cada parágrafo estivesse em seu devido lugar e cumprisse a parte que lhe corresponde.